buscarmos a Deus sempre. E eu estou novamente, então, começando esse trabalho de novo, ou seja, a Bíblia capítulo por capítulo. Hoje, nós vamos estar meditando Gênesis capítulo 10. Eu não vou ler aqui, olha, o capítulo 10, ele tem 32 versículos. São só nomes, viu? São só nomes. Por exemplo, aqui, o 10, versículo 1. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Então, você vai ver aí nomes. Aí eu leio aqui, eu penso assim, mas o que eu vou falar aqui? O que eu tenho para dizer para você? Que palavra eu posso dizer aqui, Terezinha Silva, que vai abençoar a sua vida? Que vai ser útil? Aqui é uma série de nomes. Pois bem, eu vou te dar uma explicação aqui. É que aqui vem, neste capítulo, as gerações dos filhos de Noé. Então, este capítulo, ele mostra a origem das nações que surgiram a partir de Noé e os filhos dele, o Sem, o Cão e o Jafé. Então, do versículo 2 a 5, por exemplo, fala, os filhos de Jafé são, aí vem o nome, Gomer, Magog, se refere à Rússia, olha aí, ó. Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tiras. Aí vem o filho de Gomer, Askenaz, Refat, Turcama. O de Javã, Elisá, Tarsis, Quintim, Donamim. Estes foram repartidos, ó, por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras. Então, vamos lá. Os filhos de Jafé, aqui do versículo 2 ao 5. Os filhos de Jafé, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, os descendentes de Jafé são tradicionalmente vistos como os ancestrais dos europeus e de algumas nações orientais. Então, como é que surgiu a Europa lá? Foram através dos filhos de Jafé. O Magog, por exemplo, se refere à Rússia, lá, a terra do Putin. Né? Então, depois do versículo 6 a 20, eu não vou fazer aqui a leitura, aí vem os filhos de Cão são Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Então, aqui, do versículo 6 a 20, vai ver a relação, minha filha Lúcia Sena, vem dos descendentes de Cão. Então, os descendentes de Cão se estabeleceram na África e em áreas próximas ao Oriente Médio. Então, você vê, os de Jafé deram origem à Europa. Os de Cão deram origem à África e ao Oriente Médio. Tá ok? A Bíblia chama o Egito, por exemplo, de terra de Cão, lá no Salmo 105, versículo 23 a 27. Então, eles se fixaram também no território que veio a se chamar Canaã, lugar onde depois veio se estabelecer o povo de Israel, e lá estão até hoje. Do versículo 22 a 32, você vai ver aí a descendência de Sem. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Artaxade, Lude, Arã. Então, os descendentes de Sem foi o escolhido de Deus entre os filhos de Noé. Os descendentes dele povoaram as regiões da Ásia,
do mar Mediterrâneo. A Ásia, normalmente você sabe, os asiáticos, não todos, né? Mas a maioria é o olho puxado. Então, chineses, japoneses, coreanos e outros povos ali, certo? Os asiáticos, o pessoal do olhinho puxadinho. Então, você vê aí, então ali são os descendentes dos Sem, ok? O mar Mediterrâneo, a região do mar Mediterrâneo, mar Índico, e ocuparam um grande território entre os locais onde os descendentes de Cão e Jafé se estabeleceram. Sem é antepassado de Abraão e de todo o povo hebreu. Então, aí o povo judeu mesmo. Então você vê que os judeus mesmos vieram aí do Sem. Aí você pergunta, e eu com isso? O que você vai trazer de bênção para a minha vida? Bom, o Brasil, por exemplo, você sabe que é uma mistura de raça. O Brasil, o brasileiro aqui mesmo, nato, encontrado aqui é o índio, certo? E como chegaram os índios aqui? Provavelmente vindo lá da região do Peru, lá, dos astecas. Depois você procura aí no Google quem foram os astecas e tal. Então, os brasileiros aqui, encontrados aqui pelos europeus, vieram dali, então, do Peru, tá? Os índios. Aí o Brasil foi descoberto por Portugal, Pedro Álvares Cabral, europeu. Só que a América, que toda a América do Sul, ela já foi descoberta lá pelo Cristóvão Colombo. Uma vez o Brasil foi até dividido, né? O Tratado das Tordesilhas. Aí vieram também os espanhóis para cá. Então, a nossa raça, você vê os índios, você vê o europeu, certo, querido? Não, os portugueses, você vê os espanhóis, você vê os negros, né? Os descendentes afro, certo, queridos? E somado a isso na nossa história, vieram muitos asiáticos para cá também, e também povos do Oriente também. Assim é a nossa raça. Então, há muita coisa envolvida na nossa formação. Tem coisas que trouxeram bênção para nós. Mas na nossa formação, teve coisas que vieram trazer maldição também. Certo? Todos os povos vieram com suas culturas, suas religiões, seus costumes, seus hábitos. Então teve coisas que acabam trazendo bênção, mas por um lado tem coisa que acaba trazendo maldição. Então essa é a nossa formação. Isso aí contribuiu muitas vezes para o Brasil ser o que é, para você ter uma ideia. E já se passaram aí mais de 500 anos, e muitas vezes vai a luta aí da nossa raça, da nossa nação. Aqui o nosso país é grande, você vê a diferença do sul, nordeste, norte, porque o povo que vier para cá, por exemplo, os europeus, eles preferiram vir para o sul. Aqui o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, por causa do frio. Outros povos orientais, né, alguns ali do Oriente, já preferiram às vezes São Paulo, Minas, o Nordeste, por causa da temperatura, do calor. Então isso é importante, sim, você ter esse conhecimento. A sua família é importante você saber quem foi seu pai, quem foi sua mãe, quem foram seus avós, as religiões que eles praticavam, seus costumes, seus hábitos, a sua cultura, a família, porque tudo isso, por um lado, traz bênção,
traz maldição. É importante você ter, para você orar. É por isso que quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, ele diz assim, que nós somos do reino de Deus. Nós não somos deste mundo, mas o povo de Deus. Por isso que é importante aquela pessoa que converte, que aceita Cristo, ler a Bíblia, estudar, para ver ali qual é o plano, qual é o propósito de Deus. Porque Jesus um dia ele veio para salvar toda essa raça humana. E quando nós vivemos realmente o Evangelho, o que acontece? Tanto faz se a pessoa está na Europa, se a pessoa está na África, se ela está na Ásia, se ela está aqui na América. A tendência é a gente ser um só em Cristo Jesus. Você vê, eu sou de Minas, uma cultura, estive 15 anos lá no Nordeste, glória a Deus. Estou aqui há 26 para 27 anos aqui em Curitiba, mas o meu compromisso é com a palavra de Deus. E é isso que Deus quer que nós entendamos. A este povo Deus promete bênção, Deus promete graça, Deus promete vitória, Deus promete livramento, libertação e transformação. Amém? Seja da Europa, seja da África, seja da Ásia, seja do Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, ou aqui do Sul. O Senhor Jesus, ele salva, ele batiza com o Espírito Santo, ele cura o corpo, ele cura a alma, e ele voltará para buscar. Ele não vai buscar o europeu, ele não vai buscar o americano, ele não vai buscar o asiático, o brasileiro. O americano, o europeu, o africano, o oriental. Ele vem buscar aqueles que têm as suas vestes lavadas no sangue dele. Busca a Deus, que ele é um Deus de plano, de propósito, ele te ama. E tem bênção, mudança e transformação para a sua vida. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. Que esta palavra venha abrir a mente, abrir os olhos, abrir os ouvidos espirituais de quem ouvir. Que essa pessoa que ouvir essa palavra, primeiro passo, ela possa tomar a atitude de arrepender de seus pecados e receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. E que ela possa buscar conhecer a sua origem e entender que o Senhor a ama e que toda sorte de maldição é quebrada, é cancelada em Cristo Jesus, que em Cristo Jesus malditos nunca mais. Pode tomar a água. Graças a Deus, receba Cristo como seu Senhor e Salvador. Faça parte dos cidadãos dos céus. Aleluia! Olhe que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Um beijo no teu coração e viva Cristo!